Galera, boa tarde, meu nome é Evaristo, dou aula de Química no Instituto Educacional Portinari, e hoje nós vamos falar sobre ligações químicas, mais popularmente conhecido como ligação covalente, e um pouco também sobre geometria molecular. Para nós compreendermos um pouco sobre geometria, seria bom que nós soubéssemos localizar um elemento na tabela periódica. Existem algumas maneiras que nós podemos fazer isso. Nós podemos fazer através de uma distribuição eletrônica ou simplesmente conhecendo a tabela periódica. Lá no colégio nós ensinamos a galera mais ou menos com algumas frasezinhas. A gente fala, né, ó, família 1A, conhecido como os metais alcalinos, hoje na cama, Robinson cruzou em francês. A família 2A são os metais alcalinos terrosos, Bela Magrela casou com o senhor Barão Ratão. A família 3A é a família do boro. Nós falamos Bozo, alegria da garotada, inimigos dos trapalhões. A família conhecida como 4A, a família do carbono, como siri gelado sem problema. A família 5A, a família do nitrogênio, não posso assistir suruba de bicha. A família 6A, conhecido como os calcogênios, que são os 7 porquinhos. A família 7A, conhecido como os halogênios, ficou claro que a Brahma imitou a Antártica. E a família 8A, conhecido como os gases nobres. Hércules nenhum arranca a criptonita do chibio da rainha. O seguinte, galera, para a gente entender ligações químicas, a gente tem que saber que um elemento químico deve possuir a característica de um gás nobre. Nós falamos que eles têm a tendência de apresentar 8 elétrons na última camada. Existem algumas exceções que posteriormente nós iremos falar. Dentre eles, né, os 5 primeiros elementos na tabela periódica: o hidrogênio, o hélio, o lítio, o berínio e o boro. Né? 2 casos em especial, o berínio e o bório, que não se estabilizam nem com 2 e nem com 8 elétrons na sua última camada. A gente vai começar a falar então de um caminho conhecido para nós como gás cloro. O gás cloro Cl2, a gente começa a representar Cl2, que ele possui 2 átomos de cloro. O cloro, ele é um elemento chamado dos halogênios. Ele está lá na família 7A. Como ele está na família 7A, ele possui 7 elétrons na sua última camada, no que nós chamamos de camada de valência. Portanto, se ele possui 7 elétrons na última camada, ele precisa fazer uma ligação para ficar com 8. Aquelas bolinhas que normalmente nós colocamos, isso representa para nós os elétrons de valência de cada elemento químico. Portanto, o cloro possui 7 elétrons, nós estamos colocando nele 7 bolinhas. O que nós chamamos de ligação covalente, ou também conhecido como ligação molecular, é aquela que ocorre o compartilhamento dos elétrons. Ela ocorre no que nós chamamos dos não metais. Portanto, o cloro, para que ele possa se estabilizar, ele vai fazer uma ligação e ele começa agora a ficar com 8. Então ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons também. Este átomo, esta molécula do gás cloro, nós representamos assim, ó, ele está compartilhando um par de elétrons. Como está compartilhando um par de elétrons, nós representamos com apenas um tracinho. Aí, em seguida, o professor do colégio, normalmente ele fala com vocês a respeito de geometria molecular. Então, esta molécula, que é aquela que está formando uma angulação de 180 graus, uma molécula reta, ela é conhecida como a geometria linear. Então, neste caso, essa geometria, ela é uma geometria linear. Vamos pegar agora, por exemplo, um outro elemento químico. O hidrogênio, para nós, o gás hidrogênio, H2, o hidrogênio seria bom que nós soubéssemos. O hidrogênio se estabiliza apenas com 2 elétrons. O hidrogênio ele se localiza na família 1A, nos metais alcalinos. Ele possui apenas 1 elétron. Então ele não tem como, por acaso, ele ficar com 8 na sua última camada. Portanto, a hora que nós estivermos representando a molécula do gás hidrogênio, ele vai possuir, nesse caso para nós, apenas 1 elétron. Ele fazendo a sua ligação convencional, ele vai compartilhar um par de elétrons, ele está ficando agora com 2 elétrons na sua camada. O hidrogênio, ele novamente é uma exceção, ele se estabiliza apenas com 2 elétrons. Novamente, esta molécula para nós, ela também apresenta uma geometria com uma angulação de 180 graus. Toda molécula que ela é reta, que a gente chama de linear, ela apresenta para nós uma geometria com este nome. Ela é uma geometria linear. A mesma coisa para nós. Vamos supor agora a molécula de água, H2O. O que seria bom que nós soubéssemos? Apresenta para nós a molécula de água, H2O. Nós temos 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Aquele elemento químico que está em menor quantidade, no caso o oxigênio, é ele que ficará no centro da nossa molécula. Nós teremos um hidrogênio para a esquerda e um hidrogênio para a direita. Igual nós falamos anteriormente, o hidrogênio está na família 1A e ele apresenta apenas 1 elétron. O oxigênio está lá na família dos calcogênios da tabela periódica. Como ele está na família 6A, ele possui 6 elétrons de valência. Para ele se estabilizar, todo o oxigênio faz 2 ligações. Portanto, o oxigênio com 6 elétrons, para ele formar lá o seu octeto, ficar com 8 elétrons, ele fará uma ligação do lado esquerdo, uma ligação do lado direito com um átomo de oxigênio.
Um detalhe, apresenta para nós agora a figura do átomo central. Sempre que nós tivermos a figura do átomo central, eu tenho que analisar se está sobrando elétrons no meu átomo central. Como está sobrando, neste caso, 2 pares de elétrons no átomo central, ocorrerá para nós o que nós chamamos de uma repulsão entre os elétrons. A molécula de água, ao invés de representá-la reta, de uma maneira linear, ela vai ter uma certa angulação para baixo. O jeito correto para representarmos seria mais ou menos dessa maneira. A molécula de água, ela apresenta um ângulo aqui em torno de uns 104 graus Celsius, nós falamos. E aí tem um detalhe, esta molécula, ela não é mais linear. A molécula de água é uma molécula chamada de angular. Essa parte, né, galera, de geometria molecular, ela está sendo muito cobrada ultimamente aí nos vestibulares, em alguns grandes concursos que seria bom que nós soubéssemos. Essas são aí algumas das moléculas. Agora, falando sobre a molécula do gás carbônico. O gás carbônico é um gás ou o gás que mais contribui para o aquecimento global. Novamente, CO2, aquela mesma ideia. O átomo que está em menor quantidade, no caso o carbono, é ele que fica no centro da nossa molécula. Nós vamos ter um oxigênio para o lado direito e um oxigênio para o lado esquerdo. Ficaria algo mais ou menos dessa maneira, né? Professor, o que eu tenho que saber dessa situação? Todo átomo de carbono, ele é um elemento lá da família 4A. Como ele está na família 4A, o carbono, para se estabilizar, ele faz 4 ligações. Igual nós havíamos falado anteriormente na molécula de água, o oxigênio está na família dos calcogênios, a família 6 da tabela periódica. Portanto, cada oxigênio, ele apresenta na sua estrutura apenas 6 elétrons. O carbono, por sua vez, ele apresenta 4 elétrons de valência. Todo carbono, então, ele ficará com 4 elétrons. O detalhe, né? Nós teríamos então uma formação de 2 ligações covalentes comuns para o lado esquerdo e nós teríamos também 2 ligações covalentes comuns aqui para o lado direito da nossa molécula. Um detalhe agora, no nosso átomo central, no caso do carbono, não está sobrando nenhum par de elétron. Como não está sobrando elétron, a molécula ela permanece linear. Toda molécula do gás carbônico ela é representada dessa forma, né? Sempre importante dar uma frisada, a quantidade de tracinho que nós vamos colocar, que é chamado de ligações, depende de quantos pares de elétrons estão sendo compartilhados. Como estão compartilhando 2 pares de elétrons do lado esquerdo, nós estamos colocando 2 tracinhos. Como está compartilhando 2 pares de elétrons do lado direito, estamos colocando também 2 tracinhos. É aquela mesma ideia, está formando uma angulação de meia circunferência, está formando uma angulação de 180 graus. Automaticamente, essa molécula é aquela que nós chamávamos de linear. Então a gente tem que saber reconhecer quando a molécula passa a ser linear para nós novamente. E olha um detalhe ainda, agora estamos pegando por acaso ainda o átomo de carbono e o CH4 no caso, o gás metano. O gás metano é o segundo principal componente do aquecimento global. O que eu deveria saber novamente? O carbono é o elemento que faz mais ligações. É o elemento químico que está em menor quantidade. Aquele que apresenta em menor quantidade, ele fica no centro da molécula. Um hidrogênio para a esquerda, um hidrogênio para a direita, um hidrogênio para cima e um hidrogênio para baixo. Todo hidrogênio, novamente, tem apenas um elétron. O carbono, por sua vez, como está na família 4 da tabela periódica, ele apresenta 4 elétrons. Vale a pena dar uma refrisada aí também, que a gente já tinha deixado 2 aqui do lado esquerdo e 2 do lado direito, porque cada oxigênio fazia 2 ligações. Neste caso, nós estamos colocando um em cada ponta, porque cada hidrogênio fará uma ligação. Então nós teríamos, né, uma ligação para a direita, uma ligação para baixo, uma para a esquerda e uma para cima. Um detalhe, galera, não está sobrando nenhum elétron no nosso átomo central. Esta geometria, ela fica representada dessa maneira, né, CH4. Né? A gente pode representar tanto dessa forma ou dessa forma aqui, ó. Ambos os modelos representam para nós o que nós chamamos de uma geometria tetaédrica. Aqui novamente, não está sobrando nenhum elétron no átomo central. Só que nós falamos que essa representação, ela está no que nós chamamos aí do espaço. Ela está 3D. Aqui é quando ela está no plano. Então essas duas formas, elas são utilizadas para representar uma geometria tetraédrica. E aí um detalhe, toda molécula eu tenho que reparar depende basicamente do nosso átomo central e se está sobrando elétrons do átomo central deste elemento químico. Outra molécula que tem aparecido bastante é o que nós chamamos de formaldeído, ou também o que nós chamamos na química orgânica apenas com o nome de metanal. Esse carinha, galera, se nós repararmos, eu tenho um átomo de oxigênio e um átomo do carbono. Tem hora que o aluno pergunta, professor, qual vai ficar no centro? Sendo que cada um deles tem apenas um elemento químico. Um detalhe de novo, sempre aquele que faz mais ligações é ele que fica no centro da nossa molécula.
O carbono, igual nós havíamos falado, ele faz 4 ligações. O oxigênio faz apenas 2 ligações. Portanto, nós teríamos o carbono no centro, um oxigênio no caso para a direita, um hidrogênio para cima, o outro hidrogênio aqui para o lado esquerdo. O hidrogênio, por sua vez, ele tem apenas um elétron. O oxigênio está na família 6, ele possui para nós 6 elétrons de valência. E o carbono, ele tem 4 elétrons. Igual nós tínhamos dito, ó, eu já deixei um elétron aqui para fazer a ligação com o hidrogênio, um outro com o hidrogênio aqui do lado esquerdo e 2 para fazer a ligação aqui com o oxigênio do nosso lado direito. Se nós separarmos, o oxigênio está ficando com os seus 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. O carbono também está com 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o hidrogênio, que novamente ele se estabiliza apenas com 2. Aqui, galera, tem um detalhe muito importante. Não está sobrando nenhum elétron no nosso átomo central. Professor, está sobrando elétron aqui no oxigênio. Mesmo que esteja sobrando na extremidade, ele não vai interferir para nós na geometria molecular. A geometria molecular depende exclusivamente da sobra de elétrons no meu átomo central. Um detalhe, galera, como não sobrou elétron no átomo central, esses nossos 3 ângulos, eles têm que ser iguais entre si. A molécula do que nós chamávamos lá de metanal, do formaldeído, ela fica representada dessa forma. Uma dupla ligação lá para o lado direito, o hidrogênio aqui meio que para cima, o outro hidrogênio aqui para baixo. Um detalhe, dá para nós enxergarmos que está formando como se fosse, né, ó, 3 ângulos de 120 graus? Essa geometria não é nenhuma da que nós havíamos dito anteriormente. Essa, ela apresenta um nome para nós de trigonal. Trigonal plana, trigonal planar. São alguns nomes que poderiam aparecer na prova. Uma geometria trigonal plana, apenas trigonal ou trigonal planar. A geometria trigonal é aquela que está formando, então, 3 ângulos de 120 graus. Essa é a geometria conhecida como trigonal plana. Tudo ok? Vamos para o próximo exemplo. Mais um exemplo aparecendo para nós, galera. A molécula do gás amônia, NH3. O NH3 é aquela mesma ideia, o elemento em menor quantidade no centro. Então nós teríamos o nitrogênio, um hidrogênio para a esquerda, um hidrogênio para a direita, um hidrogênio para baixo. Igual nós comentamos, o hidrogênio ele possui apenas um elétron. O nitrogênio, por sua vez, como está na família 5A, ele tem 5 elétrons de valência. Automaticamente, uma ligação para o lado direito, uma ligação para baixo, outra ligação aqui para o lado esquerdo. Todo hidrogênio com seus 2 elétrons, que nós chamamos a sua camada completa. O nitrogênio, por sua vez, ele está ficando ali com seus 8 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Um detalhe novamente, o nosso átomo central, no caso o nitrogênio, está sobrando um par de elétrons. Como está sobrando um par de elétrons, vai ter uma repulsão para baixo. Esta molécula, nós iríamos representar dessa forma, né? Um NH. Essa é aquela que nós chamamos de piramidal. Se nós analisarmos, forma mais ou menos uma estrutura de uma pirâmide. Essa daqui aparece para nós em provas com o nome de piramidal. Os elementos que estão na família 5A, eles apresentam tendência de formar uma geometria piramidal. É claro que depende da quantidade de elementos químicos, de átomos ligados no seu átomo central. Mais um exemplo, estou pegando aqui agora por acaso o cloreto de fósforo, PCl3. É a mesma ideia, nós teríamos o fósforo como átomo central, um cloro para o lado esquerdo, um cloro para o lado direito e um cloro para baixo. O fósforo, novamente, é um elemento que está lá na família 5A. Como ele está na família 5A, ele possui 5 elétrons de valência. Então nós teríamos 1, 2, 3, 4, 5. O cloro, ele é um elemento lá dos halogênios. Ele se encontra na família 7A. Como ele está na família 7A, ele possui 7 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós teríamos uma ligação com o cloro para o lado direito, uma ligação com o cloro para o lado esquerdo, uma outra ligação com o cloro lá de baixo. Se nós analisarmos, a sobra do elétron novamente no nosso átomo central. A repulsão, esse átomo de cloro, o jeito correto para representá-lo, ele para baixo. Essa, novamente, é uma geometria chamada de piramidal. Galera, por hoje nós vamos ficando por aqui. Se você gostou, deixe seu like aqui embaixo, comente e posteriormente nós falaremos de outros assuntos. Até uma próxima aula, um grande abraço.